Meus irmãos, que bênção, que privilégio, amanhecer o domingo e abrirmos a nossa semana na casa de Deus, glorificando a Deus. Eu ouvi atentamente a cada louvor do Ministério de Louvor. Deus abençoe esse Ministério de Louvor. Eu faria uma unção para que eles continuassem louvando o resto do culto. Alguém secunda? Olha só, com certeza teríamos aqui votos suficientes. Mas é bom, irmãos, e cada louvor que ouvimos aqui desafiou a nossa vida a sermos altar, ao nosso coração ser lugar de trono, trono de Deus, e que Ele seja sempre o centro da nossa história. Nunca nos esqueçamos dessa verdade. Eu queria convidar a igreja para nós abrirmos as Bíblias em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13. Quero ler com os irmãos a parábola do joio e do trigo, Mateus 13, do 24 ao 30, e depois leremos do 36 ao 43, que é a explicação da parábola dada pelo próprio Senhor Jesus. O endereço é Mateus 13. Enquanto os irmãos procuram, eu compartilho que estivemos no último final de semana na zona rural de Santana do Matos, mais especificamente na comunidade de Pichoré dos Crentes. Depois seguimos para Currais Novos, Currais Nuevos, para que a Raim possa entender. Estivemos ali com os seminaristas que já regressaram, né? Glória a Deus, que bom estarem aqui de volta. E depois subi a serra e fui para Lagoa Nova. Se os irmãos vissem o que eu vi nesse final de semana, quereriam andar comigo na próxima viagem. Disso eu tenho certeza. Mas foi bom o tempo ali com os irmãos. Os irmãos acharam Mateus 13? Diz assim, a partir do 24, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo. Agora vamos para a interpretação que foi dada pelo próprio Jesus a partir do versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. O campo é o mundo, a boa semente, os filhos do reino, que somos nós. O joio são os filhos do maligno, aqueles que não têm Cristo. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o versículo 43. Meus irmãos, antes de entrarmos aqui no texto propriamente dito, muito obrigado, meu querido, amém. Eu queria mostrar duas imagens para a igreja, duas fotos apenas, João vai me ajudar. Na última Santa Ceia em Pichoré, nós compartilhamos um pouco sobre essa parábola com os irmãos ali. Irmãos, falar de roçado no sertão, eu confesso que eu mais aprendi do que ensinei naquele culto.
Mas eu mostrei 2 fotos também para eles e quero compartilhar com a igreja. Veja essa primeira foto aí, os irmãos estão vendo? Eu queria que olhassem atentamente e tentem achar a diferença que há entre o joio e o trigo. Eu cheguei até a ver alguns vídeos sobre joio com o pastor Rodrigo Silva e realmente é muito semelhante. Se você tiver um olhar muito clínico, talvez você consiga perceber a diferença, mas ela é quase que imperceptível. Então, como resolver esse problema? Há uma solução. À medida que o tempo passa, à medida que o trigo amadurece, pode passar, João, para a segunda foto. Aí começa a ser perceptível a diferença entre o joio e o trigo. Ao amadurecer e frutificar, é possível enxergar que joio é joio e que trigo é trigo. O tema da mensagem desta manhã, então, seria: sejamos trigo para a glória de Deus. Obrigado, João. Pode recolher. Eu queria, então, voltar ao texto com a igreja. Por favor, mantenha a sua Bíblia sempre aberta, porque aqui nessa parábola, Jesus ensinava os discípulos, e ensinava também a multidão, a que poderíamos comparar o reino de Deus. Como poderíamos entender o reino de Deus? Então Jesus começa a ensinar por parábolas. E aqui em Mateus 13, Jesus nos traz 7 parábolas. É o que nós chamamos de as parábolas do reino. A primeira parábola desse capítulo 13, talvez a mais conhecida dos irmãos, é a parábola do semeador. E essa parábola explica como o evangelho pode entrar no coração do homem. Essa parábola do semeador, ela fala sobre igreja, sobre ser crente, e como nós podemos receber genuinamente o evangelho ou não, porque o nosso coração é o terreno onde a semente é plantada. Essa é a primeira. A segunda parábola desse capítulo é a que nós lemos, é o nosso texto base, que é a parábola do joio e do trigo. Depois, há uma série de outras parábolas, eu elenquei aqui: grão de mostarda, o fermento na farinha, o tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor e a rede lançada ao mar. Todas explicando para nós a que poderíamos comparar o reino de Deus. Agora, diferentemente do que muitos de nós pensamos aqui na parábola do joio e do trigo, essa parábola não fala especificamente do contexto de igreja. Ela não fala especificamente do ambiente entre irmãos. Ela fala sobre o cristão no mundo, o crente no mundo. E o versículo 38, ele vai nos esclarecer quando ele fala que o campo é o mundo, que a boa semente são os filhos do reino, que o joio são os filhos do maligno, que o inimigo que semeou o diabo, a colheita ao fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. O desafio que temos aqui nessa parábola, irmãos, o desafio que enxergamos aqui é a seguinte reflexão: nós seremos trigo, lavoura de Deus, ou seremos joio, semente nas mãos do diabo? O joio era uma erva daninha. Os judeus chamavam de trigo degenerado. Os rabinos chamavam de trigo bastardo, porque ele se infiltrava nas plantações de cevada, de trigo, e esse mato conseguia crescer tanto quanto a própria lavoura. E para piorar, irmãos, o joio e o trigo, eles tinham uma incrível semelhança um com o outro. Havia também naquele tempo outro problema, que era a sabotagem dos campos. E isso era tão frequente nos dias do Novo Testamento, que o comentário bíblico da Vida Nova, o comentário histórico-cultural, chega a dizer que havia uma lei no Império Romano para punir todo aquele que semeasse erva venenosa no campo alheio. E sim, a semente do joio era venenosa. Alguns comentários colocam que ela poderia causar sono, náuseas, convulsões e até a morte. Uma erva venenosa. Uma vez que esse campo estava contaminado, nesse cenário, nesse contexto, então aquele joio, ele só poderia ser arrancado quando o verdadeiro trigo pudesse amadurecer. Irmãos, nessa relação custo-benefício, depois que o trigo nasce e cresce, nesse cenário, nesse contexto, não vale a pena arrancar o joio.
Porque o dono da lavoura iria colocar em risco toda a sua colheita para arrancar o mato? Não faz sentido algum. E a lição que nós temos é que, na verdade, trigo e joio precisarão conviver no mesmo campo, ainda que seja por um período de tempo. Hoje pela manhã, eu queria meditar com a igreja e tirar aqui algumas lições preciosas dessa parábola. E eu acredito que, se nós entendemos aqui o sentido desse texto, seguramente nós seremos trigo para a glória de Deus. Amém? Estão comigo? Estão com medo porque vieram? A primeira verdade que Jesus nos ensina aqui, irmãos, no texto, é que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus não tem semente ruim. O primeiro versículo que lemos é o 24, que diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Cabe lembrar que o reino dos céus, irmãos, ele é semelhante a toda a história da parábola. O reino dos céus não é semelhante apenas à figura do semeador. Portanto, temos que entender todo o contexto que está colocado nessa parábola. Então veja, o semeador já foi explicado, é o próprio Cristo. E o semeador semeou a boa semente. Deus sempre tem coisas boas. Deus sempre vai nos mostrar o melhor caminho. Deus, ele tem a boa semente porque é aquilo que ele pode nos oferecer. Ele não pode oferecer outra coisa. Então, ao plantar essa boa semente, o resultado é que essa semente produzirá fruto. E aqui, lendo o texto, o versículo 38 que colocamos, fica claro para nós. E é inegável afirmar que ser igreja é ter uma natureza para frutificar. Está aqui escrito o lema, os irmãos podem ler. O que é que está escrito aqui? Vocês foram escolhidos para irem e darem frutos. Ser crente é ter a natureza de frutificar. Esse é o segredo da igreja. Vejam só, o Senhor nos deu o privilégio de conhecer o Evangelho, que é Cristo. E ao conhecer esse Evangelho, nós temos o outro privilégio, que é de viver esse Evangelho. Irmãos, todo aquele que conhece a palavra, conhece o Evangelho e vive o Evangelho, algo acontece naturalmente na vida dele. Ele passa a compartilhar esse Evangelho. Ele passa a levar luz onde antes havia treva. Essa é a nossa natureza. Efésios 2:10 está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nelas. A boa semente produz fruto. Nós somos chamados à mordomia cristã desde o dia que o Evangelho entrou no nosso coração. Eu quero repetir essa frase. Todos nós somos chamados à mordomia cristã desde o dia em que o Evangelho de Jesus entrou no nosso coração. E há um outro aspecto importante sobre frutificar, sobre ser mordomo de Jesus. O 38 começa dizendo que o campo é o mundo. Então o campo não é somente o contexto, a congregação dos crentes. O campo é o mundo onde também há joio. Então, se há um lugar que eu devo frutificar, mais do que qualquer outro, é o próprio mundo. O cristão tem que frutificar e tem que frutificar em meio ao campo que é o mundo. Nós precisamos levar a sério, irmãos, essa verdade. Somos a boa semente que faz a diferença no mundo. Eu me lembro que o pastor Oswald Smith, em um dos seus livros, que é O Clamor do Mundo, já contei algumas vezes aqui. Eu gosto muito desse livro, é muito didático. No final do livro, ele conta uma história para nós, e ele fala sobre o diálogo entre o ateu e João chinês. E o ateu, zombando de João, chega para ele e diz: João, o que é que você vai fazer quando chegar no céu? João chinês diz: quando eu chegar no céu, eu vou percorrer aquelas ruas de ouro e cristal até achar Jesus. E quando achar, eu vou dar um abraço nele. E vou dizer: obrigado, Jesus, por ter me dado a salvação. Ainda com um tom de zombaria, o ateu fala: e depois, João? João chinês continua e diz: depois, eu vou percorrer aquelas ruas para achar o missionário que pregou para mim. E quando eu achar, eu vou dar um abraço nele e vou dizer: muito obrigado, porque você participou da história da minha salvação. Já sem graça, o ateu insiste: e depois?
João responde: depois eu vou percorrer aquelas ruas e vou achar o irmão que mandou oferta para o missionário. E vou dar um abraço nele, vou dizer muito obrigado, porque você participou da história da minha salvação. No final, o ateu vai embora. E o pastor Oswaldo, ele aplica com a seguinte pergunta. Ele fala: será que alguém virá ao nosso encontro naquele dia e nos dará um abraço por algo que nós tivermos feito em favor da sua salvação? Essa pergunta cabe para nós hoje, irmãos. Quantos serão gratos por nossa participação na história da sua salvação pessoal? Pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei cantar como o pastor Silael. Eu não sei ensinar. Irmãos, todos nós sabemos falar, sim ou não? Todos sabemos orar, sim ou não? Deus nos dá recursos, sim ou não? Nós temos uma campanha agora de uma casa que certamente abençoará toda uma geração de crianças. Projeto Mirada de Amor, a própria igreja será servida. Quantos de nós não podemos nos mobilizar e ajudar? Irmãos, a verdade é que nós podemos fazer algo para Deus. Todos podemos de alguma forma investir tempo no reino de Deus, porque Ele nos deu os dons para servir. Deuteronômio 16:16, eu separei esse versículo e quero ler. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deviam apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher, na festa dos pães asmos, pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Aí termina: não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Eu achei interessante, quanta reverência, quanta mordomia de Deus foi exigida de uma geração de peregrinos. De peregrinos. Não convém, irmãos, hoje, eu e você, nos apresentarmos ao Senhor de mãos vazias. Se Deus tem o melhor para nós, vamos honrá-lo com o melhor do nosso serviço também. Amém? Mas o texto não para, e há uma segunda verdade que Jesus nos ensina nesse texto. Trigo e joio são iguais na aparência, mas são diferentes no fruto. São diferentes no fruto. Os versículos que lemos, 27 ao 29, eles trazem um diálogo bem interessante. Começa assim: os servos chegam para o dono e dizem: patrão, o senhor não semeou boa semente no campo? E esse joio? Aí o patrão diz: não, isso aí foi o inimigo que fez. Então os servos dizem: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? A resposta do dono é não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Interagindo ali com os irmãos em Pichoré dos Crentes, é interessante que eu aprendi a importância da limpa do roçado. A limpa do roçado nada mais é, irmãos, do que você tirar a erva daninha do meio da plantação. Porque aquele mato que cresce ali, alguém aqui já plantou roçado? Eu estou falando francês aqui para os irmãos. Alguém plantou? Não é possível. Estou sozinho? Não. Ok. Irmãos, a erva daninha, ela tira da terra a água e os sais minerais. E se não for arrancada, ela faz com que aquela plantação ela fique estéril, ou ela produza mirrada, ela produza bem abaixo da sua real produtividade. Nos tempos bíblicos, essa prática também era comum. Também era comum. Acontece que quando o inimigo sabotava um campo alheio, e o inimigo sabia como fazer, ele sabia a hora certa de agir. Então, quando ele sabotava, a presença daquele joio já era vista tardiamente, quando o trigo já havia nascido. Então, nesse cenário, considerando que o joio era uma imitação quase perfeita do trigo novo, era quase certo, se tentasse arrancar, haveria um grande prejuízo da lavoura com o arrancar também acidentalmente do trigo. Então, nós temos que ter uma certeza também nesse contexto, irmãos. É que por mais que se parecessem, por mais que fossem muito próximos à semelhança, joio e trigo, eles são diferentes. Joio é diferente do trigo. Eles podem se parecer, mas não são iguais. Eles podem ser semelhantes, mas a natureza, o fruto é diferente. O joio é joio e o trigo é trigo. Nós,
A boa semente, o trigo, a boa semente, somos nós, que o evangelho foi plantado em nós. O joio, irmão, são os filhos do diabo, que andam segundo as obras do diabo. João 8,44 está escrito: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pai do joio é o diabo. O que ele pode produzir? Nada. Diferentemente, nós que estamos conectados com Deus, nós recebemos a seiva verdadeira, que é a presença do Espírito Santo. E veja aqui a diferença, João 15, olha o texto: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí no final, o versículo 3, vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Nós somos assim. Paulo diz, 1 Coríntios, nós somos lavoura de Deus. O crente é diferente, ele precisa ser diferente. Como é que eu reconheço um cristão? Como é que é reconhecido um discípulo de Cristo? É interessante que Pedro, ele foi reconhecido na casa do sumo sacerdote. Os irmãos lembram desse episódio? Mateus 26, 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O seu modo de falar o denuncia. A natureza do verdadeiro cristão, ela não é denunciada por aspectos externos, como qualidades físicas, não. A natureza do verdadeiro crente, ela é reconhecida, irmãos, pelo coração puro e pelo caráter maduro, pela sua forma de falar e agir, por seu procedimento. A santidade, irmãos, é própria de quem serve a Deus, e esta é impossível de ser imitada. A santidade, ela não é imitada por ninguém. Conta-se a história de um homem que estava refinando a prata no fogo. Um grupo de irmãs estavam estudando a Bíblia, e no seu estudo, no livro de Malaquias, elas chegam no capítulo 3, olha o que diz: porque ele é como fogo do ourives, e como sabão dos lavandeiros. O texto diz ainda: ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Era fácil para aquelas irmãs entenderem que o sabão limpa a roupa suja, mas elas não entendiam esse negócio de ourives, de fogo, de prata, de ficar derretendo ali, sentado na frente do fogo. Então uma das irmãs resolveu visitar o trabalho do ourives, e chegando lá, aquele homem começa a dizer para aquela mulher: olhe, o metal ele tem que ficar aqui no centro do fogo, onde as chamas são mais quentes. É aqui que as impurezas todas serão queimadas. Então ela faz uma pergunta: mas o senhor precisa mesmo ficar sentado, olhando para o fogo? Ele responde: sim, eu preciso ficar sentado para que o fogo não destrua a prata. E aí ela faz uma última pergunta, irmãos. E ela diz: como é que o senhor sabe quando a prata já está purificada? E aí ele fica orgulhoso do seu conhecimento, da sua expertise. Então ele fala: isso é fácil, minha senhora, essa é a parte mais fácil. A prata vai estar purificada quando eu conseguir enxergar o meu rosto nela. Aí ela vai estar purificada. Percebe, irmãos? A prata purificada reflete a imagem do ourives. Há limites para o joio. Ele pode se parecer com trigo na frente dos ceifeiros. Ele pode ser confundido com trigo por um tempo. Mas somente o trigo produz alimento. Somente o trigo pode produzir alimento. A santidade não pode ser imitada, irmãos, porque ela é produzida pelo Espírito Santo na nossa vida. Na minha vida e na sua vida, isso não pode ser imitado. Não nos confiemos nas aparências, as aparências enganam. O próprio Jesus advertiu, falando de falsos profetas. No final do Sermão do Monte, Mateus 7, capítulo 20, ele diz: assim
pois pelos seus frutos vocês o conhecerão. Portanto, o joio e o trigo são parecidos, mas são diferentes na sua natureza. Não sejamos parecidos com o trigo, sejamos trigo para a glória de Deus. Mas o texto não parou, e há uma terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. O trigo, ele não será colhido antes da hora. E o último versículo que lemos, o versículo 30 da parábola do joio e do trigo, ele começa dizendo: deixem que cresçam juntos até a colheita. É interessante notar que os servos, eles foram voluntariosos e queriam separar joio do trigo, mas não foi permitido. Por que não foi permitido? Porque eles não tinham habilidade de discernir o que era joio e o que era trigo. A quem pertence a capacidade de discernir quem é joio e quem é trigo? Quem realmente sabe, irmãos, o que é joio e o que é trigo? O trigo, ele não vai ser arrancado antes da hora. O dono do campo não permitirá que isso aconteça. É importante que eu entenda e você entenda uma coisa: a nossa competência não é colher o trigo. A nossa competência não é saber o tempo apropriado da colheita. Vamos entender algumas coisas, irmãos. Nenhum de nós podemos discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Então não adianta querer julgar. Não adianta nos precipitarmos. Somente o Senhor sabe como e quando fazer a separação. E há um detalhe importante sobre essa convivência. Certa vez Jesus estava com seus discípulos. E os fariseus chegaram, Mateus 9:11. E disseram para os discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Em outras palavras, ele dizia: porque o mestre de vocês se mistura. E aí Jesus escuta aquela fala. Jesus interrompe e ele mesmo responde. E Jesus fala: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então vejam, temos aqui uma certeza, que a convivência da igreja no mundo, do joio com o trigo, ela é necessária para trazer luz ao mundo. A convivência da igreja no mundo, ela é um ato da misericórdia de Deus, para que possa haver no mundo transformação pelo poder do Evangelho. A parábola diz em todo o tempo, ela fala de trigo no campo, em companhia e na presença do joio. O trigo não será arrancado agora, não será arrancado antes da hora. A igreja deve frutificar enquanto estiver nesse mundo. E na oração sacerdotal, João 17:15, o Senhor falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O tempo da colheita, o tempo do julgamento, o tempo da separação só pertence a Deus, não nos cabe. Voltamos então à pergunta: qual é a nossa missão? A nossa missão não é saber quem é trigo e quem é joio. A nossa missão é ser trigo e frutificar e exercermos a mordomia durante o tempo que estivermos aqui, durante o tempo que o Senhor permitir que aqui nós estejamos. A Bíblia está repleta de exemplos, irmãos, sobre o tempo e o agir de Deus. Homens e mulheres experienciaram o tempo e o agir de Deus em suas vidas. Eu queria fazer um recorte aqui rapidamente, só para trazer o exemplo do rei Davi. Davi, ele foi ungido rei cedo. Os irmãos lembram da história? Samuel foi na casa do pai de Davi, que era Jessé, e mandou chamar um dos seus filhos, e nenhum deles era escolhido de Deus, mas havia no campo um rapazinho, talvez 16, 17 anos, tomando conta de ovelhas. O profeta mandou chamá-lo, e naquele dia, aos 16, 17 anos, ele foi ungido rei de Israel. Ungido rei. Mas o que Davi fez? Ele não correu para sentar no trono. Pelo contrário, ele esperou o tempo certo. E quantas oportunidades Davi não teve nos anos que se seguiram de assentar-se no trono? O Espírito de Deus havia saído de Saul. Saul queria matá-lo, mas o tempo todo Davi fugia da presença de Saul para não se precipitar atentando contra o ungido de Deus. O que Davi ensinava para mim e para você, irmãos, era que não era competência de Davi julgar a Saul, era competência de Deus julgar a Saul. Então Davi evitava Saul. Saul quis matar Davi, ele teve que fugir para a casa do profeta Samuel. Saul foi atrás.
Davi então teve que fugir e foi para uma cidade sacerdotal de Nob. Saul foi atrás. Davi então teve que fugir para a terra dos filisteus. Quase morre. Os irmãos conhecem a história. Saul foi atrás. Davi foge lá para o deserto do Neguebe. Saul foi atrás. Davi se enterra numa caverna, a caverna de Adulão, ele se esconde na caverna. Saul foi atrás de Davi. Até que Saul morre. Então Davi entende que era o tempo de Deus. Ele volta já por volta dos seus 30 anos de idade. Ouça a conversa de Davi com Deus, segundo Samuel 2:1. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá, sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Então Davi foi para Hebrom. E depois de 13, 14 anos, ele começou a reinar. E 40 anos ele reinou sobre Israel. Martinho Lutero certa vez falou: se soubesse que o mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. O tempo é do Senhor, irmãos. Talvez essa é uma lição muito difícil de se aprender. Nós somos peritos na matéria de precipitação. Nós gostamos de dar conselhos e sugestões para Deus. Mas é importante nós entendermos, irmãos, e aceitar que o tempo pertence ao Senhor. E temos que descansar nele. O dono do campo sabe o tempo certo da colheita. E ele sabe o tempo certo para cada coisa acontecer. E aí eu caminho para o fim. E eu vejo a quarta verdade que Jesus nos ensina nesse texto é que a ceifa do joio é diferente da colheita do trigo. O final do último versículo que lemos, 30. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. O joio é para o fogo. O trigo é para o celeiro. Quanta diferença! Quanta diferença! Seguramente a colheita em Israel era a época mais esperada do ano. Uma época de celebração, uma época de festa. E eu acredito que naquele dia da colheita, todo mundo sabia que aqueles meses de espera no plantio, valeu a pena cada dia, porque era o dia da celebração. Deixa eu relembrar para os irmãos como começou essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. A boa semente que representa os crentes. A boa semente que representa cada um de nós. Veja bem o que eu vou dizer, irmãos. Ela cresceu entre joio. Em algum momento ela foi confundida com erva daninha. Ela correu riscos de ser arrancada prematuramente. Então ela foi poupada pelo dono do campo. Ela disputou os nutrientes da terra. Ela resistiu, ela cresceu, ela frutificou. Ela viu o joio ser arrancado e queimado, até que ao final ela foi colhida e guardada em lugar de destaque. Alguém aqui se identificou com um desses itens que eu acabei de elencar? O final da explicação diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A nossa caminhada cristã não termina hoje, meus irmãos. Não termina hoje. Nós temos promessas de Deus. Nós temos que perseverar nas promessas, elas são muitas. E elas são fiéis. Há uma canção antiga que diz assim, ó: de Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. O que é mais firme nessa terra do que uma montanha? Imagine só, aonde você fugiria se houvesse um maremoto, ou um terremoto? Há algo nessa terra mais seguro que a montanha? As promessas de Deus são mais firmes que as montanhas. Por isso precisamos perseverar nelas. A nossa verdadeira esperança é o céu. Então vamos olhar para o céu. Vamos olhar para o céu. A ceifa do trigo é diferente da colheita do joio.
Voltando para casa esses dias com Laurinha, ela dizia: papai, e eu volto pela Ponte Nova, porque eu moro na Zona Norte, e a Ponte Velha está interditada, os irmãos sabem, né? Só pranto e ranger de dentes para aquele lado de lá. Voltando para casa, ela disse: papai, eu aprendi hoje na aula de desenho sobre a linha do horizonte. E a gente estava passando ali a altura da Praia do Meio, e eu falei: ah, que interessante, a linha do mar? Ela falou: não, qualquer desenho, é a linha do horizonte, separa o horizonte, o céu da terra. E pensando em Laurinha, eu me lembrei ontem da história de uma criança, que ela morreu e foi para o céu. E chegando lá, fez muitas perguntas para Deus, e uma das perguntas foi mais intrigante, porque ela perguntou assim: Deus, sua criação é muito bonita, mas tem uma coisa que eu não entendi para que serve. E aí Deus perguntou: o que foi que você não entendeu, meu filho? E ele diz: eu não entendi para que serve a linha do horizonte. Porque, Deus, sempre que alguém dá um passo em direção a ela, ela se afasta o mesmo tanto daquela pessoa. E aí Deus olhou para a criança, sorriu e respondeu: meu filho, é exatamente para isso que serve a linha do horizonte. Para fazer com que as pessoas continuem caminhando para a frente e não desistam de caminhar. É para isso que serve a linha do horizonte. O apóstolo Paulo, irmãos, ele queria muito se encontrar com Deus. Ele estava preso em Roma, era o ano 62. Dentro de poucos anos, Paulo seria martirizado por causa do Evangelho. Ali preso em Roma, ele escreve cartas, os irmãos sabem, Efésios, Colossenses, Filemão, mas ele escreve a carta aos Filipenses. Filipos foi a primeira igreja que ele fundou na Europa. Paulo foi pioneiro na Europa, entrando por Filipos. Ele tinha um apego com aquela igreja. Então ele escreve em Filipenses 3, e no 13 ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, falando da perfeição. Ele disse: não julgo o que alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim. É o versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que Paulo, ele estava olhando para a linha do horizonte celestial, com perseverança, porque ele sabia aonde queria chegar. Nós não fomos feitos para o fogo, nós fomos feitos para os celeiros de Deus. A nossa esperança é a eternidade com Deus, resplandecendo como o sol, conforme falou o Senhor Jesus. O trigo, irmão, será recolhido no celeiro, e é para lá que nós vamos em nome de Jesus. Para concluir, eu gosto de ler e meditar nas parábolas de Jesus, nos ensinos de Jesus. E essa parábola, de forma simples, ela tem uma mensagem contundente para mim. E o que a parábola do joio e do trigo diz para mim? Diz que nós somos desafiados por Deus para sermos trigo. Para sermos trigo. Deus tem coisas boas para nós, irmãos. O Espírito Santo, ele nos transformou. No tempo certo, ele nos recolherá para si. Então veremos que tudo valeu a pena. Mas enquanto isso não acontece, o que eu devo fazer nessa terra? A Bíblia me orienta a ouvir e entender a palavra. Arrepender-me para ser transformado, moldado pelo Espírito Santo. Para que eu possa saber esperar o tempo de Deus. Enquanto tudo isso acontece, até lá, eu e você precisamos frutificar para a glória de Deus. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Eu quero orar com os irmãos. Por favor, feche seus olhos. Fiquemos em pé, irmãos, que vamos encerrar já o culto nesta manhã. Fiquemos todos em pé. Se a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração, e já ouvimos muito nos louvores cantados, na abertura deste culto, em cada cântico que louvamos aqui, na leitura da sua palavra, no aprendizado que a parábola trouxe a cada um de nós. Se Deus fala ao nosso coração, que saiamos daqui incomodados, na perspectiva de mudança, de melhoria, assim como Paulo, buscando o alvo maior,
crendo nas promessas de Deus que são firmes, mais firmes que qualquer montanha desta terra. Oremos a Deus, irmãos, entregando a Ele a nossa vida, e que Deus seja verdadeiramente, como cantamos aqui, com o ministério de louvor, entronizado em nosso coração, para que haja boa prestação de contas da nossa mordomia cristã. Pai querido e santo, obrigado, meu Deus, por tua palavra. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nós, que nos molda, que nos melhora, que nos aperfeiçoa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tirar as impurezas da nossa vida. Que nós possamos, assim como a prata purificada, refletir a sociedade, o teu caráter, Senhor. Que sejamos o evangelho que o nosso vizinho, que a nossa rua conhece. Que sejamos a Bíblia aberta pregando aos outros, não pelo que dissemos, mas pelo nosso proceder, por nossa conduta pessoal. Nos melhora, Senhor, e nos faz frutificar, mesmo no campo em meio ao joio, nos faz frutificar para a tua glória, Senhor. É para isso que existimos, é para isso que nascemos, Senhor, e confiamos e dependemos da tua soberania sobre nós. Assim oramos, Pai, nos dá uma boa semana na tua direção, e que a tua palavra continue martelando em nossa mente, continue ardendo em nosso coração, e que possamos ouvir e praticar tudo aquilo que o Senhor fala a cada um de nós nesta manhã. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, irmãos. Deus vos abençoe.